Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso caminho quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora este belíssimo Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 13 a 35, o episódio conhecido como os discípulos de Emaús. 2 discípulos desanimados e pensativos voltam para casa na noite de domingo, no domingo da ressurreição. A tristeza se reflete no seu andar tão cansado, e eles partiram no meio da tarde para este lugar, esta aldeia de Emaús, com o coração cheio de amargura pelos sonhos que foram desfeitos. Haviam confiado as suas vidas ao Senhor, haviam-lhe entregue com entusiasmo toda a sua existência e, de repente, eis que agora a esperança havia desaparecido. Uma cruz foi erguida no Calvário, sinal de uma derrota que não tinha-se previsão. Eles acreditaram em suas palavras, seguiram a Cristo pela Galiléia e pela Judéia,
mas achavam que agora tudo acabou. Naquela mesma manhã, receberam a notícia de que um túmulo estava vazio e não sabiam o paradeiro do corpo de Cristo. Ainda que algumas mulheres disseram que ele estava vivo, mas decidiram ignorar esse testemunho. Em vez de se encorajarem uns aos outros e manter a esperança viva, vão como que se infectando pelo desânimo. Decidem deixar Jerusalém para esquecer tudo e como que começar a vida longe dali novamente, sem a esperança do Messias, sem a presença dos outros discípulos. Com certeza, isso não foi uma boa ideia. A amargura que os isolou durante aquele percurso, porque afinal nós precisamos uns dos outros, foi depois restituída com a presença desse peregrino que se associa no meio dessa caminhada. Aqui um ensinamento: quando a nossa vida aparenta estar na escuridão, não conseguimos encontrar a solução para os nossos problemas, a esperança das situações, e devemos nos voltar para a comunidade, porque nesta comunidade nós podemos receber algum tipo de conforto. Estes discípulos de Emaús caminhavam sem esperança, mas Cristo se aproxima deles para lhes dar este renovamento da fé. O Senhor sabe o que está acontecendo no fundo do coração de cada um deles. E assim, Ele não vai parar de tentar bater na porta desses corações, como também faz com cada um de nós. Cristo ressuscitado está esperando então o melhor momento para que ao lado dos discípulos de Emaús e também a nós, possa nos dizer que jamais vai nos abandonar. E este até então misterioso viajante se aproxima, começa a caminhar com eles, em várias ocasiões vai falando e revelando o que a palavra havia sido dita ao longo dos séculos pelas Sagradas Escrituras, e o coração daqueles dois discípulos vai se aquecendo e de repente o convidam para entrar. No final daquela tarde, uma brisa leve, ao longo o caminho com as plantações de trigo, as velhas oliveiras, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador ressuscitado, agora entra e permanece na casa com estes dois discípulos. O caminho de Emaús, meu irmão, é o caminho da nossa vida. Nesse caminho, Jesus é nosso companheiro de viagem. E certamente, a cada um de nós, há um pedaço desses discípulos de Emaús. Porque nós somos frágeis. Quantas vezes temos dificuldades, quantas vezes também caímos em desânimo. Precisamos então de reacender a certeza de que Jesus está sempre conosco, para nos dar esperança, para acender o nosso coração e dizer: olha, vai em frente, eu estou contigo. E nosso Senhor caminha conosco sempre, inclusive nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis de derrota. O Senhor está ali, Ele é a nossa esperança. Sigamos, pois, em frente com esta esperança, porque o Senhor está sempre conosco. A presença de Deus é, acima de tudo, a grande presença que não nos deixa faltar nada, que nos faz olhar para a nossa vida com o olhar de esperança, de encorajamento, mesmo nas possíveis dificuldades. A nós cabe-nos também, nesta hora, pedir ao Senhor uma graça. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, nós queremos a Tua presença, nós queremos Te reconhecer no partir do pão, nós queremos também Te reconhecer enquanto ouvimos a palavra. Atrás desta cena está o Cristo que vivo permanece. Nós também queremos reconhecê-lo hoje e sempre e pedir que na Eucaristia também se revele a nós. Deus te abençoe.